começando mais um programa Conduzidos pelo Amor. Se você está chegando hoje, que você possa assistir ao primeiro vídeo da quarta-feira de cinzas. E hoje, primeiro domingo da quaresma, já iniciamos com uma curiosidade sobre esse tempo que estamos vivendo. A quaresma ela nem sempre foi vivida como a vemos hoje. No século V, ela era vivida em 6 semanas, onde 3 delas eram dedicadas ao jejum. A primeira, a quarta e a sexta semana, isso em Roma. E no século IV, a quaresma ela era vivida em 8 semanas, onde o jejum era praticado, excluindo-se os sábados e domingos, totalizando assim os 40 dias de jejum. E hoje, atualmente, a quaresma ela é vivida da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, na parte da tarde. E fazendo a memória das quaresmas que eu já vivi, de fato, nosso coração nem sempre se mantém constante, Para mim, sempre foi mais fácil viver bem, com ânimo, o início da quaresma, mas mais pro final vai se tornando difícil, Ser resistente às tentações, às dificuldades que enfrentamos. Sim, eu também partilho dessa mesma situação, de começar bem animado, mas com o tempo, no meio, um pouco pro final da quaresma, baixo desânimo, às vezes as quedas, mas nós devemos sempre levantar e perseverar, Sim, e o Senhor hoje ele nos dá uma palavra de ânimo no Salmo 24, no versículo 4, ele vai nos dizer para perseverar. Sim, ele vai dizer: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas. E esse salmo ele deve ser oração para nós nesse início de primeiro domingo da quaresma, Porque nesse tempo de conversão, nesse tempo de recolhimento, nesse tempo onde nós devemos falar menos e ouvir mais, nós devemos usar aquela máxima de São João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Quando a gente tem isso no coração, nós percebemos, nós sabemos que tudo passa, só o amor permanece, então devemos permanecer no amor. E para permanecermos no amor, precisamos permanecer na palavra. Por isso partilharemos o Evangelho de hoje, primeiro domingo da quaresma, que está lá em São Marcos, no capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Sim, essa palavra ela narra logo após Jesus ser batizado por João Batista. E daí ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele sofre as tentações, onde ele caminha com os animais selvagens, e logo depois ele é cuidado pelos anjos. E logo na volta, São João Batista é preso e ele prega o Evangelho dizendo que completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. E partilhando logo o início, onde diz que o Espírito Santo conduziu Jesus, nós devemos lembrar que é o mesmo Espírito que nos conduz hoje ao deserto. É o mesmo Espírito que caminha conosco e que nos faz viver a fidelidade das obras quaresmais para nos levar cada vez mais à conversão. Quando ele diz, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é a própria presença do Senhor que já está no meio de nós. Tem um escrito de nossa comunidade que traz a passagem quando os discípulos estavam na barca, assustados, e o Senhor caminha sobre as águas e vai ao encontro deles, onde eles achavam que o Senhor era um fantasma, confundiram o Senhor por causa do medo. Imagina se nós perdermos a graça de vivermos o reino, de partilharmos desse reino devido ao medo, às tentações, a graça que perderíamos nesse tempo que o Senhor nos chama a viver com Ele. Sim, nós devemos nos prender cada vez mais em Deus para poder fugir do medo, não cair no medo, nem nas tentações, para que a gente possa receber o reino. E nós receberemos o reino através da renúncia de nós mesmos e carregando a cruz de cada dia. Ou seja, concluindo, a gente deve imitar Jesus. Ele que, como nós vimos, foi ao deserto, foi tentado, ele venceu as tentações, ele venceu o demônio, ele caminhava com os animais, ele era servido pelos anjos ao final. Isso quer dizer que ele tinha o domínio, o equilíbrio de si, porque ele era obediente ao Pai. E é isso que nós devemos ser, obedientes ao Pai. Sim, Jesus venceu as tentações e para que nós vençamos as nossas tentações também, as tentações que passamos, precisamos contar com a graça de Deus, com o Espírito Santo que nos conduz. E assim como os anjos serviram ao Senhor, o Senhor nos deixou a palavra dele, que para nós é alimento e se faz alimento durante todo esse tempo da quaresma. E experimentando da palavra de Deus, que é alimento para nós, que nós possamos experimentar com coragem, para que a paz do Senhor possa reinar no seu coração e Jesus possa ser a própria paz. Nessa quaresma que nós não andemos com o rosto triste, abatido, pelas dificuldades que nós enfrentamos, pelas tentações, pela vivência das obras quaresmais, mas com confiança porque o deserto é um lugar de encontro com o Senhor, mesmo que as dificuldades batam a nossa porta. A quaresma é um tempo difícil, sabemos, mas não é um tempo impossível.
O próprio Deus que nos chama a viver a penitência, a oração, a caridade, é Ele quem nos capacita. Então, quando for difícil, quando tiver difícil vencer as tentações, ser fiel ao Senhor, que possamos nos alimentar da Sua palavra, que Ele mesmo deixou para nós. E você que está assistindo esse vídeo, dá um like se você gostou e compartilha também com os seus irmãos, com a sua família, com os irmãos da paróquia. Se você ainda não é inscrito no canal da comunidade, que você possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, curtir a nossa página do Facebook para acompanhar tudo que a comunidade tem postado.